Boa noite a todos. Esta é a Aproxim, do dia 14 de novembro de 2022. A Aproxim é uma prática energética realizada às segundas-feiras, todas as segundas-feiras, né? E é feita na instituição conscienciológica ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisa da Conscienciologia, tá? O que é a Aproxim? É uma técnica energética, interassistencial grupal, presencial e à distância, né? Você pode participar conosco às segundas-feiras. Para isso, você tem que fazer um curso, né? Dois cursos antes de poder participar. O primeiro é curso de cidadania multidimensional e reorganizações extrafísicas. Ok? Você entra no nosso site www.acipec.org, você se inscreve, faz o nosso curso e pode ser um aproximador, que é o título dado à pessoa que faz a Aproxim todas as segundas-feiras entre 6h50 e 8h05, e depois nós nos reunimos no Zoom, porque também a Aproxim é feita à distância, né? E fazemos relatos das sincronicidades e vivências. Nós temos sempre uma frase do dia. A nossa frase do dia hoje da Aproxim: em tese, toda obra que você escreveu em vida humana pretérita é evolutiva e qualitativamente inferior em relação a qualquer gestação consciencial publicada na presente existência, em função das instruções recebidas no curso intermissivo. Tá? Isso foi retirado do Léxico de Ortopensatas. Eu sempre peço a opinião de nossos aproximadores no nosso grupo, onde nós fazemos nossas reuniões, e o G falou: eu diria, em função da nossa tendência natural de caminhar para a luz. A Tânia Barberini falou: em tese, deveria ser, caso tenha absorvido todos os esclarecimentos com lucidez. Ok? Bom, a Procine ela é realizada tanto à distância quanto presencial, lá na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, né? E nós vamos começar com os relatos do pessoal em Jundiaí, São Paulo, na ACIPEC. A Tânia vai coordenar lá. Tânia, tá com você aí. Ok, boa noite a todos. Logo ao iniciar, né, foi uma boa preparação. Eu apliquei depois no arco voltaico, apliquei o arco na Zaide. Eu senti assim as energias saírem em círculos, interessante. A Zaide balançou bastante a cabeça, eu acompanhava ali que ela estava toda, acho que ela estava bem desconhecida, e eu senti uma ótima energia no campo da Zaide. Recebendo, eu senti umas energias potentes que me fizeram muito bem e senti a presença do amparo. O pilar, eu coloquei todos os assistidos da noite no centro e mais algumas pessoas que me pediram, né, assistência, além das assistidas dos aproximadores. Na UFIEXIS, eu coloquei o Brasil para assistência, o presidente Bolsonaro e muita assistência para o momento atual. Aliás, a Procim de hoje, eu coloquei exclusivamente para essa assistência, pelo menos da minha parte. Na Central das Energias, eu senti um banho muito grande energético e energias salutares mesmo, que me deram bastante ânimo. E eu achei interessante, na das verdades, eu pedi, né, que todas as verdades venham à tona, todas, e que essas verdades nos tragam, né, bastante amparo e assistência para todos do Brasil, exclusivamente para o Brasil. E aconteceu um fato interessante aqui. Nós colocamos o celular do Gotardo, como a semana que vem eu não estarei aqui, para a gente ver o som e tal, se ia dar tudo certo. E quando chegou na energia das verdades, o celular parou. Aí eu percebi que estava demorando muitos 3 minutos, nunca passava os 3 minutos, a gente exteriorizando a energia. E aí ele levantou para dar uma olhada e voltou só na serenosfera. E no momento exato, apenas não falou, né, do Planetas Irmãos, dos evoluciólogos,
Eu achei interessante que é bem das verdades que eu pedi tanto, então ficou essas três centrais só exteriorizando energia para a energia das verdades, voltando na da serenosfera com muita energia. No bolsão energético, eu exteriorizei para o meu quadrante, América do Sul, para o planeta como um todo, para a minha oficina. E, novamente, fiquei o tempo todinho do bolsão exteriorizando para o Brasil, para o presidente e para o povo como um todo. Estou muito bem, uma boa semana a todos, um bom feriado a todos e que aconteça o melhor, que assim seja, né? Obrigada, boa noite. Gisele, né? Pode? Boa noite a todos. Bom, hoje eu fiquei nessa poltrona aqui maravilhosa, mas eu vou falar. Parece brincadeira, mas a energia que a gente sente aqui é forte. Já que eu me sentei aqui, mesmo antes, né, da preparação, de começar, né, a ProSim, eu já senti muita energia pelo corpo. Aí começou a sentir já a ativação do básico, cardíaco, laríngeo, que dificilmente eu sinto. E aí foi muito legal, porque eu comecei no meu campo visual, né? Comecei a ter umas luzes azuis, mas que elas se formavam em círculos. E elas surgiam do nada e se formavam em círculos, e esses círculos iam aumentando, e ela foi formando uma cúpula azul no alto do meu campo visual, sabe? Os círculos assim, eles iam aumentando e formou uma cúpula azul, mas um azul muito lindo, profundo, maravilhoso mesmo. E uns pontos brilhantes, como se fossem estrelas, assim, os pontos que brilhavam, assim, apareciam e sumiam. E mesmo eu estando de olhos fechados, os meus olhos começaram a abrir e fechar, né, piscar, mas fechados, numa sequência rápida e longa, demorada. Na fase 2, eu não troquei o arco com ninguém, mas eu já, no início da fase, já senti uma energia forte no peito, barriga, e depois um calor enorme no corpo, muito calor mesmo, nas mãos. E eu esterilizei, me veio uma intuição para esterilizar para os amparadores e para os aproximadores, todos os envolvidos aqui. No pilar, eu senti energia circulando, forte, mas uma energia firme, tranquila. E de repente me deu um tranco no centro do peito, mas bem num ponto, exatamente no centro do peito. E aí eu instantaneamente comecei a ver, assim, começou com cores verde e amarelo, e depois eram pessoas, uma multidão, e elas estavam na minha frente, mas de costas para mim. E, e aí eu comecei a ver fitas. Para mim ficou nítido que elas simbolizavam pedidos, orações, fé. Já me veio assim na hora como se fosse aquelas fitas que as pessoas compram, amarram no pulso, amarram no carro. Para mim foi nesse sentido assim. Nas centrais, na FIEX, eu senti o baço, que é uma coisa também que eu nunca sinto, mas não a ativação do chakra em si, um ponto na região do baço. Na central da energia, uma cena muito nítida, muito nítida. Um trem, ela parecia uma composição do metrô, do meu lado direito. Eu falo no sentido do formato e no sentido dela ser metálico e brilhante, como se fosse uma composição do metrô mesmo. Mas ela estava correndo na superfície e no término da areia da praia. Então, assim, ela estava do meu lado direito e ao meu lado esquerdo, o mar
arrebentava e eu via ondas assim invadindo assim meu campo visual e essas ondas cada vez arrebentando mais fortes. Na Central da Verdade, mais ou menos como a Tânia, eu fiz uma pergunta: qual é a verdade sobre o nosso país hoje? E imediatamente comecei a ver manchas escuras, negras, e elas se movimentavam sobre uma base amarela, como se fosse assim, toda a parte do chão, toda amarela, e essas manchas negras se movimentando em cima. Para vocês terem uma noção, lembra aquela luminária que conforme você liga, aquece, as manchas ficam se movimentando, né? Só que mais no sentido horizontal. E aí eu começou a me dar mioclonias nas pernas, principalmente nas pernas. E aí eu tive essa impressão que a Central da Verdade durou muito, mas na verdade durou, né? E aí depois já chamaram a Serenosfera. Na fraternidade eu senti também muito calor. No Bolsão, eu esterilizei para os assistidos e se passaram várias cenas. Mas eu senti que passou rápido. Eu não sei aqui mas eu acho que eu não desliguei, não. Principalmente porque o tempo todo eu senti muita energia, muita energia. Mas é isso. Estou bem. Agradeço a todos. Uma ótima semana. Até quinta. Olá, pessoal, boa noite a todos. Pessoal, só esterilizei, não percebi nada, viu? Obrigada a todos, ótima semana. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na conexão, eu me conectei rapidamente com os aproximadores aqui no Aproximário, né? E recebendo o arco da Karina, eu percebi uma expansão imediata na minha cabeça, uma energia muito fraterna e quente. A minha para-cabeça começou a se expandir para o lado direito, do lado onde ela estava, como se encostasse essa para-cabeça no umbilical chakra dela. E eu sentia uma atração muito forte. Eu não conseguia, eu até tentava voltar, é como se fosse um imã ali me puxando para ela. Aplicando, eu vi uma moça negra sentada, eu olhei para o rosto dela, era uma pessoa completamente diferente, uma moça negra tranquila, o rosto calmo, sereno, e eu sentia também ela emanando muita energia positiva e fraterna. No campo energético, para-rebanológico, eu comecei a exteriorizar pelas mãos, energia bastante quente. Eu pensei nos assistidos da noite, né, fui mentalizando, e eu comecei a sentir a partir de então, é como se fosse, eu não sei definir, um objeto, alguma coisa no sentido de uma agulha gigante, ela entrava pelo meu frontal, pelo meu olho esquerdo e saía no ouvido esquerdo. E eu comecei a sentir muita pressão ali, que era frontal, olho e ouvido esquerdo. Eu fui sentindo isso, fui sentindo, e muita pressão na minha cabeça. Eu entrei nas conexões, a UFIEX, fui sentindo a UFIEX, fui sentindo a central das energias, bastante energia. Na central extrafísica das verdades, quando parou aqui a gravação, né, ficou realmente muito longa, depois que eu percebi que havia parado, né? Mas eu comecei a ter vários bocejos e espirro. A serenosfera, quando conseguiram retornar aqui, eu comecei a me sentir mais tranquila e essa pressão no frontal, que ia até o ouvido, começou a passar. No bolsão, eu fui colocando de novo os assistidos, mais algumas pessoas que haviam me pedido, né? E eu enviei bastante energias ao planeta, à minha oficina, ao meu quadrante. Comecei a ter lembranças, como se eu tivesse voltado à minha adolescência. Eu morava numa cidade de interior e eu estava dentro da igreja que eu frequentava na época, e eu comecei a ver várias cenas que eu já havia vivido ali. E, de repente, eu já não estava mais na igreja, eu estava num castelo.
Eram as mesmas pessoas daquela igreja, só que era um outro ambiente. Era um castelo, nós estávamos todos vestidos de azul claro, com aquelas franjas e botões dourados na roupa, sabe? Eu via a roupa de cada um assim com clareza, né? E foram passando outras cenas, mas eu não consigo me lembrar mais. Mas eu terminei bem, fiz uma boa desassimilação, estou me sentindo muito bem. Uma boa semana a todos, obrigada, viu? Olá, pessoal, boa noite a todos. Para minha atividade de hoje, passou super rápido. Na fase 1, senti ativação forte do básico. No arco voltaico, eu percebi energia bem quente, sinistrizada e expansão do campo dela, recebendo uma energia bastante serena. Pilar iniciou rapidamente, com bastante energia. A fase 4, acompanhei todas elas, aí eu acho que tem a ver com o questionamento que vocês fizeram sobre a verdade. Até ali não tinha sentido nada. Na serenosfera, aí do nada me veio a imagem e a voz do Valdo Vieira, falando sobre um verbete que ele apresentou sobre localização. Nesse verbete ele fala do pessoal que participou do Pombal, de onde que eles vieram do Pombal e para onde ia, né? Então, de onde veio, onde está e para onde que vai. Então, talvez tenha a ver com o cenário que vocês questionaram aí da verdade. Acho interessante. Fase 5, esterilização pelo umbigo chakra, esterilização para o pessoal da assistência, e terminei bem. Para mim, passou super rápido a assim hoje. E é isso aí, pessoal. Tudo bem? Boa noite a todos e boa semana. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico, como o Gotardo, senti que minhas mãos saíram muitas energias. Ao receber, senti uma energia muito forte penetrando por todo o corpo. Muito agradável. No pilar se formou bem rápido e na fase 4 e 5 só esterilizei. Obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos. O campo hoje se formou muito rapidamente e eu percebi que havia um volume muito intenso de energia vindo do cosmos, sabe? E uma energia de proteção muito grande. E como o próprio G percebeu, havia uma energia que vinha parecendo uma cúpula de arame. Era uma cúpula assim, de arame que vinha se sobrepairando ao nosso aproximário e trazendo muita energia. Exatamente uma cúpula, né? Houve muita sincronicidade com o Toninho, recebendo do arco voltaico, senti muito calor no meu fronto chakra, no corono, e pareceu que meu paracérebro estava sendo ativado. Era uma energia muito intensa. Fiquei até quase que tonto, viu? Porque havia muita energia. E aplicando, eu senti muito calor nos meus palmos chakras, né? E uma energia, como percebeu a Silvana, de cor azul claro, cobrindo todo o soma do Toninho, mas uma energia muito homeostática de proteção. Muito bacana. No pilar energético, o campo se formou de uma forma muito intensa e muito rápido, né? E eu procurei, né, rememorar as pessoas assistidas, né, e emanando muita energia para elas, né? E o campo se formou muito na cor verde claro, verde escuro, desculpa, verde escuro no pilar energético. Nas conexões, eu senti muita energia e parecia que eu estava sendo puxado, inclusive, né, para o alto, né? E me parecendo até, de certa maneira, levitando nesse momento. Havia muita energia que ela migrou para a conexão da energia, né? E cada vez com um banho mais intenso de energia, né? Foi uma conexão, né, com o campo anterior. A das verdades, eu pedi que tudo seja descortinado, né? E que as melhores energias pairem sobre o nosso país, né? Também foi uma conexão que durou muito tempo, né? Providencial, me parece, nesse momento, inclusive, né? No bolsão energético, eu dediquei muita energia para o meu grupo kármico familiar, o FIEX, que é o meio ambiente,
e o quadrante América do Sul, mas focado no Brasil nesse momento. Na Desassim, eu também me senti envolto em uma bola de energia de cor dourada muito intensa e acabei super bem, muito tranquilo e muito agradecido por participar desse momento. Desejo a todos uma ótima semana e gratidão. Boa noite a todos. Eu iniciei com EV e já comecei a exteriorizar muita energia. No arco voltaico que eu recebi da Tânia, me senti muito bem e ao aplicar enviei as melhores energias, minhas mãos se aqueceram bastante. No pilar eu não vi ele girar, mas mesmo assim enviei as energias, eu estudo os pedidos no centro, e em dado momento, olhei para o Damiano, eu vi uma pessoa bem alta do lado dele, toda de branco, mas não vi o rosto, devia ser amparador, do lado direito dele. E nas conexões eu apaguei, não, essa vez não acompanhei. No bolsão, me descoincidi bastante, pedi muito para o Brasil também, e todos envolvidos, que aconteça o melhor, e para todos os pedidos da noite. O meu quadrante, para mim, oficina, e estou bem, e boa semana a todos, muita gratidão. Aqui nós terminamos, viu, Carlos? Boa noite e boa semana. Boa noite, Zaide. Obrigado a todos os aproximadores que estão em Jundiaí pelos seus relatos, tá? E online só tem eu aqui. Eu vou ler agora meus relatos. Ok. Na fase 1, antes da Aprocin, eu fiz a chuveirada hidromagnética, né, que é para fazer a Desassim, né? Eu fiz também a retirada da ectoplasma excedente durante já na fase 1, né? Estava com muito balonamento, muito descoincidido. Na fase 2 eu estava sem dupla, então no primeiro momento eu exteriorizei a energia com força, né? Foco. E no final, não sei por que dessa primeira fase, eu lembrei da ex-deputada Flor de Lis, que teve o julgamento dela, percebi que era para mandar energia para ela e para a família dela. Ela foi condenada pela morte do marido, né? E a família é muito grande. Bom, mandei energia. Aí no segundo momento eu estava absorvendo energias, também estava sem dupla, né? Muita descoincidência. Novamente pensei nela, novamente mandei energia para ela, a família dela, são mais de 50 pessoas e uma grande parte, uns 40, moravam juntos e tal. Na fase 3, o pilar. No começo eu sentia muito bem, ele girava, mas também não vi o tempo passar. Na fase 4, na OFIEX grupal, bem do pertinho, bem perto do final, eu vi uma mulher, ela tinha um corpo estranho, como se fosse robotizada, metálica, e as pessoas olhavam, debochavam dela. Central de energia, muita descoincidência, né? E vi várias pessoas também. Na Central da Verdade, me veio muito a questão de fazer autocrítica constante e equilibrada, e é o exemplo do que aconteceu com vocês. Eu também, depois da Central da Verdade, eu só ouvi a serenosfera, né? Na fase quinta, eu não ouvi o comando, mas estava muito descoincidido, muita exteriorização de energia. Ok, pessoal. Bom, eu já falei de uma sincronicidade, né? Eu também fui até a Central da Verdade e depois pulou a Serenocera, né? Também teve um momento que eu pensei no presidente Bolsonaro, também exteriorizei energia para ele. Tem mais alguém que tem mais alguma sincronicidade, que viu mais alguma coisa assim? O que a gente percebeu aqui, pelo menos que eu percebi, muita energia em círculos, né? Aí eu vou passar para o Jezrael, ele também viu sincronicidade, e muita energia azul. Só complementando, estava ainda terminando de anotar, Carlos. Um momento eu olhei para o Damiano e vi alguém com um tronco mais forte que o dele,
e com cabeça e braços escuros, negros, só que sem detalhes. A cabeça era uma massa sem detalhes. E outra coisa, no bolsão também, que falei que passou rápido, mas eu também foquei o país, historizei bastante pelo país. E aqui é a questão da cúpula, né, que eu observei, o Gotardo, eu, a própria Silvana falou da energia azul, né, em círculos. E a minha só sai em si. E a da Tânia em círculos também. E eu noto assim que tem um fundo que a gente captou muito essa energia do momento em que o país está passando agora. Eu acho que nem tem como, né? Porque é uma energia muito forte, né? Acho que nem teria como esse trabalho de hoje a gente não ser afetado, né, por essa energia e não interagir com essa energia. Isso é isso. Mais um pouco. Gotardo. Apenas lembrando um fato interessante que no arco voltaico foi muita conexão com o Toninho. O que ele percebeu, eu percebi, o que eu percebi, ele percebeu. Então, assim, foi uma conexão muito bacana, muito assim, sincrônica mesmo, né? Então, além da cúpula, além das energias de cor azul claro que estavam muito presentes aqui, né? Então, houve muita conexão. E essa questão de parar, né? Na verdade, não foi nada por acaso, né? Muito interessante. Inclusive o Carlos lá. Não parou, porque ele continuou. Sim, ele continuou. Até eu falei para eles, 8 horas não chamar, eu vou parar e eu vou dar o comando para fazer, às vezes assim, né? Mas foi normal. Exato. Beleza, era isso então. Alguém mais? O Damiano também sentiu a presença do Valdo e eu vi um homem. O Damiano sentiu a presença do Valdo e eu vi um homem, não vi o rosto, mas do lado direito dele era muito grande, bem maior que ele, e estava todo de branco, só que eu não vi o rosto. Também só comentar uma coisa que me ocorreu depois. Eu vi um filminho que passaram essa semana sobre, parece que me foi Brasília, né? Que tinha um fenômeno no céu lá que era uma cúpula, um arco, né? E no meio azul e depois tinha aquele cinturão amarelo na volta, né? E depois que eu vi essa cúpula azul aqui, já me veio isso na mente. É isso. É isso aí, Carlos. Aqui terminamos. Tá joia. Obrigado a participação do pessoal aí, tá? Nós que agradecemos. Esse momento da sincronicidade é importante, porque tem alguns só lembram dos detalhes depois, fazem anotações e tal, né? Então, isso é muito importante. Vamos passar para os avisos aqui. Bom, lembrando do nosso curso quinta-feira, né? Que é de técnicas respiratórias facilitadoras da projeção assistencial, né? Vamos ter mais 2 aulas, 17 e 24 de novembro. É um curso muito prático, onde a gente fazemos várias técnicas durante a aula, né? Eu tenho crescido muito, aprendido muito e indico para que todos façam, né? Vai ser nessa quinta e na próxima quinta. Lembrando que a querida professora Virginia está lá na Bienal, né? No lançamento do seu livro, no lançamento do livro da Aprocim. Querido Walter também está lá lançando o seu livro e participando do lançamento do livro da Aprocim também. E o Newton Daltro estava lá até ontem, acho que já está de volta, né? Vamos mandar as melhores energias para eles, né? E eu quero colocar aqui, antes da gente encerrar, vou ler de novo a frase. O Newton, ele fez um comentário bem interessante. A frase do dia foi assim: em tese, toda obra que você escreveu em vida humana pretérita é evolutiva e qualitativamente inferior em relação a qualquer gestação consciencial publicada na presente existência, em função das instruções recebidas no curso intermissivo. Aí o Newton colocou lá no grupo do Telegram, né? Bom dia. Bem, como sabe, não poderei participar do campo hoje, mas estarei sintonizado em sustentação com Pensene Salutares. Um fraterno abraço a todos, as melhores energias para a atividade de hoje.
E ele falou, né, Carlos, né, me chamou aqui, a frase do dia não poderia ser mais síncrona do que essa, e no atual momento de completismo para a comunidade acipequiana, né, todos nós que passamos da instituição Acipec. Um banho de energias para as reflexões dos relatos de hoje nos faz reverberar em nosso campo mental somático como aproximadores e pesquisadores. Estamos aproveitando essa atual onda gesconológica que nos convida fraternalmente para o processo de escrita autoral e grupal? Pensemos nisso. As melhores energias a todos, né? Então, ele fez uma coleção muito interessante, né? Eu também coloquei no grupo lá, que hoje a frase do dia fala de GESCOM e nossos queridos professores estão lá na Bienal depois, né? Tem também um lançamento aí na Acipec, tá bom? E eu desejo a todos as melhores energias até quinta-feira no curso, tá bom? Um abraço a todos. Até mais, pessoal.